Então, boa tarde para todo mundo, beleza? Deixa eu apresentar então a tela aqui para vocês. E a gente começa aí, então a aula, tá? Então vocês devem estar vendo aí a apresentação. A gente pode começar, tá? Então, lembrando aí todo mundo que essa é a 10ª aula e vocês já podem ir se preparando para a avaliação, né? Então a gente fechou aquela parte de calibração, incertezas, medidas, e agora a gente vai analisar um pouco de cada equipamento, assim. Na aula de hoje a gente vai falar de paquímetros e micrômetros, e nas aulas seguintes a gente vai ver outros equipamentos, tá? Mas a aula de hoje é de paquímetro e micrômetro. Acho que alguns grupos aí fizeram o trabalho sobre isso, então vamos poder ver aqui mais algumas curiosidades, analisar aqui mais algumas coisas. Quem não fez, fica por dentro conhecendo aí. Acho que todo mundo sabe que é um paquímetro, para quem não sabe, está aí o modelo mais clássico, é por isso que ele é chamado de paquímetro universal, né? O analógico, porque a medida dele não é digital, a gente vai ver aqui que tem o digital também. E todo paquímetro tem escala em milímetros, então aqui, né? E a escala em polegadas, então é convencional, a convenção se encontrar a escala em milímetros aqui embaixo, na parte inferior do paquímetro, e a escala em polegadas, sistema imperial, né? Aqui em cima, parte superior do paquímetro. O que eles vão diferenciar é basicamente no comprimento máximo, ou seja, o curso que eles têm, né, a capacidade de medir de cada um, a resolução, ou seja, o incremento ali, a menor medida possível que ele vai te indicar, a escala do nônio ou vernier, que a gente vai ver o que é isso, e o material, né? Então você consegue comprar paquímetro de plástico baratinho ali, por ele não é tão preciso, não é o recomendado. Conforme o material vai ficando mais rebuscado, você vai tendo mais precisão e outras aplicações, às vezes suporta uma peça um pouco mais quente, pode ter detalhes aí, como a gente vai ver aqui, que isolam a temperatura, então evita deformação. Para você ver o tamanho da precisão, né? Que a gente começa falando deles porque régua e treina, todo mundo está bem familiarizado, né? Alguns tipos aí de paquímetro, então, se a gente fosse olhar, a gente viu anteriormente o analógico universal, esse daqui seria o digital. E a vantagem é que ele evita o erro de paralaxe, né, o erro individual aí do operador, porque enquanto que nesse primeiro caso a gente vai ter que interpretar essa medida, e eu já adianto para vocês que o trabalho do paquímetro é ficar procurando qual que é o risco aqui, qual que é a marcação que coincide do cursor móvel aqui com a escala fixa. Isso daí é evitado aqui no paquímetro digital, uma vez que ele já te mostra aqui, então não tem erro de interpretação. Qualquer operador aqui vai olhar e vai interpretar aqui o mesmo valor. Isso é um pouco minimizado, melhora um pouco, mas também não é resolvido com o paquímetro de relógio, né, de ponteiro. Então você vê que ele tem uma medida analógica aí, então a indicação é feita por um ponteiro, você não precisa ficar procurando aqui o tracinho pelo tracinho, né? O ponteiro, tipo um relógio, vai te indicar isso. Certo? E outras variações aí de paquímetro, a gente poderia falar do paquímetro de profundidade, é um paquímetro, desculpa, especial aí para medir profundidade, fazer essa medida de profundidade aqui. Você encosta essa orelha aqui e essa outra aqui numa superfície, e com o deslizamento aqui dessa parte, você consegue, né, de uma parte da parte fixa em relação à parte móvel, você consegue medir a profundidade aí dos objetos. Para finalizar aqui, um outro tipo de paquímetro, o paquímetro especial, né, chamado. Então, ele é mais indicado para serviços pesados,
para coisas muito precisas, às vezes com peças em alta temperatura ou baixa temperatura, então ele tem isolamento aqui nas orelhas, nos bicos. Tem 2 travas, como a gente vai ver, o paquímetro comum só tem um parafuso de trava. Professor, Tem, pode falar. o aluno Lucas está pedindo permissão para entrar. Então, ele não está aparecendo aqui para mim, não. Tá, vou pedir de novo então para ele. Fala aí para ele pedir de novo. Vou entrar com O G o Suite. e-mail G Suite, né, do IF, que aí ele consegue até sem autorização. Tá, desculpa incomodar, atrapalhar então. Tá tranquilo. Se não conseguir aí, me avisa que eu vejo aí se chegou a solicitação, tá? Então, ó, continuando o outro objeto de estudo da aula de hoje, né? Mais um aí. A gente viu que ia falar de paquímetro e o micrômetro. O micrômetro, ele está aqui. Então, para quem não conhecia, esse daqui é um micrômetro clássico para fazer medidas externas e analógicas. A gente já vai ver essa diferença de medida interna e externa. Mas aqui repara que ele tem uma medida analógica e é o tradicional, tá? O clássicozão. Como o nome diz, ele é um micrômetro, né? Então, micrômetro vai medir aí numa escala muito mais precisa que o paquímetro. Então, ele tem para medir coisas realmente uma precisão bem elevada. O paquímetro já é considerado bem preciso para o que a gente faz. Imagina para um... Deixa eu ver aqui se chegou a solicitação. Conseguiu entrar, né? Então, imagina aí se o micrômetro não vai ser bem preciso. Agora, eles também podem aparecer com a escala, ou seja, com a marcação aqui, o cursor, em polegadas, o que causa uma ambiguidade aí no nome, já que é micrômetro, não deveria medir em polegadas, né? Deveria ser um micropolegômetro, ou talvez um polegômetro, micropolegômetro, não deveria ser micrômetro, mas a gente chama, para encontrar aí o comum, isso não existe, tá? Polegômetro é brincadeira minha, mas a gente vai encontrar o micrômetro também com escala em polegadas, se quiser fazer a medida direta em polegada, para não ficar precisando converter, né, de milímetro para polegada e vice-versa. Então, um sistema de um parafuso móvel que se desloca por uma porca fixa. Então, se a porca tivesse aqui escondida dentro dessa carcaça aqui, e esse parafuso ele se desloca aqui internamente, tem um parafuso, um fuso rosqueado, vai se deslocar conforme você gira aqui o tambor, a haste, ele vai se deslocando aqui até encostar na peça que ficaria aqui no meio. Então, é muito importante quando você vai fazer a medida do paquímetro, que você deu até uma apertadinha um pouco a mais, do paquímetro ou do micrômetro, mas essa apertada ela não pode ser muito forte a ponto de deformar e prejudicar a peça. De preferência que não deforme nem elasticamente, né? Não produza nem deformações elásticas. Mas a gente sabe que é impossível isso. Você dá ali só aquela ajustada para ter a medida precisa, micrômetro a mesma coisa, e trava aqui com a trava com parafuso de trava. Se for o caso do paquímetro. E também, como a gente viu, clássicos é o analógico, que a gente encontra mais barato em várias aplicações. A gente pode ir incrementando, pode ter o digital aí, que também, como no caso do paquímetro, vai evitar o erro de interpretação, vai te dar aqui um resultado que você não precisa olhar, não precisa interpretar. O de ponteiro também existe. Aí o micrômetro, a gente encontra também esse micrômetro que é chamado micrômetro interno ou para medidas internas, né? Então, repara, você vai aplicar ele num duto, num furo, em alguma coisa que você queira medir a medida interna, vai girar aqui essa parte, o tambor aí, cabeça aqui do micrômetro, e ele vai abrindo, ó, em 3 direções até encostar, e através disso você consegue determinar aqui o diâmetro, ou o buraco, alguma coisa que o furo,
a espessura aqui interna, né, a distância interna aqui, desculpa. E, por fim, o micrômetro de profundidade, semelhante ao paquímetro de profundidade, mas ele vai se deslocar só nessa direção, até encostar aí no fundo de alguma coisa, você consegue medir profundidade de peças aí, com muito mais precisão. Então, vamos voltar para o paquímetro e vamos ver as componentes aí de um paquímetro, tá? Quando a gente olha o paquímetro aí de perto, vamos reparar bem aqui nele, a gente vai ver que a gente tem a escala graduada, então, duas escalas graduadas, tá? Como a gente já viu aí, uma em polegadas, geralmente na parte de cima, e uma em milímetros na parte de baixo. Repara que elas são diferentes, tá? Então, olha aqui o 1 aqui, ó, que em 2,4 aqui, quase, milímetros. E aqui é um 1 milímetro aqui, né? Então, vê que é diferente. Aqui é a parte fixa. Então, essa parte aqui é considerada a parte fixa. E essa aqui, ó, vai ser considerada a parte móvel, a parte que vai se deslocar para ajustar o tamanho das peças medidas. Então, é evidente que você vai ter uma orelha fixa e uma orelha móvel. Essa parte aqui de cima, para fazer medidas internas, como a gente vai ver já já, é chamada de orelha. E essa parte aqui de baixo, que é feita para fazer medida interna, aqui medida externa, aqui medida interna, aqui medida externa, chamado de bico, né? Então tem o bico fixo e o bico móvel, analogamente é a orelha. Tá dando para ver, né? Essa escala aqui é a escala que a gente chama de nônio ou vernier. É uma escala reduzida aqui. Você tem a escala principal fixa aqui embaixo, aqui em cima, no caso da escala em milímetros, e o nônio aqui embaixo, escala do nônio aqui embaixo. No caso das polegadas, você tem ela aqui, e em cima fica o nônio das polegadas, tá? E ele vai ter aqui uma subdivisão, que é a divisão do nônio, onde cada traço agora aqui indica essa resolução aqui, nesse caso aqui, de 5 centésimos de milímetro, e aqui 1/128 de polegada. Isso é um exemplo, tá? Também pode variar de paquímetro para paquímetro. Você vai ter mais precisos, menos precisos. Então, a gente estava falando, se a gente agora olhar de forma um pouco mais de longe do paquímetro, a gente vê uma haste de profundidade. Essa haste aqui, que ela vai andar para cá e para cá, né? Isso é utilizado para medir profundidade com paquímetro. O impulsor, para aproximar ou afastar o cursor. Então, quando você for segurar um paquímetro, você geralmente utiliza o polegar aqui, tudo bem? Segurando assim. E conforme você gira o polegar, esse disco aqui vai girar a parte móvel em relação, vai movimentar, vai girar e vai movimentar a parte móvel em relação à parte fixa, fazendo com que esse cursor aqui se desloque e você possa ajustar aí com a peça. Você tem um encosto fixo e um encosto móvel para fazer essa medida aí de... Quando você quer medir um degrau ou alguma coisa que está escalonada. E o parafuso de trava aí, que a gente já falou dele. Quando você termina de ajustar com a peça, então você foi lá, ajustou, né, o tamanho, vai fazer uma medida aqui, colocou a peça aqui dentro, ajustou certinho com o impulsor. Antes de soltar, você trava com o parafuso de trava, também é importante não apertar muito nem pouco. Se você apertar pouco, na hora que você solta, a parte móvel dá uma sambada em relação à parte fixa. Se você aperta demais, você pode danificar o paquímetro aqui ou apertar ainda mais um pouco aqui o cursor. Isso daqui não é interessante, né? Então, o ideal é que você dê uma travada, mas não muito forte, mas também não muito frouxa. Isso aí você só vai conseguir com a experiência ali, fazendo algumas séries de medidas, para depois você olhar, né? Então, você geralmente faz a medida assim, você mede e aí você tira para olhar o paquímetro. Porque é muito importante que você olhe
e o ângulo da sua visão esteja a 90 graus aqui com essa escala. Por quê? Se você tiver alguma inclinação, algumas vezes a luz bate um pouco diferente, e aí você vai acabar encontrando aqui um traço, né, coincidindo com outro, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, buscar qual que é o traço que está coincidindo, e vai acabar encontrando a coincidência aí, aonde que o traço coincide, traço errado. Então é importante sempre nunca olhar o paquímetro de forma inclinada, nem de um lado nem para o outro, nem de cima nem para baixo, né? Sempre de forma reta, aí, fazendo 90 graus, perpendicular com o ângulo de visão. Olha o que a gente estava falando, as medidas de um paquímetro, né? O paquímetro pode fazer 4 tipos de medida. A medida interna, você medir internamente coisas. A medida externa, para você medir a parte de fora, a gente já falou. A medida de profundidade e a medida com salto, né? Para ver essa parte escalonada, então você apoia essa parte aqui de baixo do paquímetro, desliza o cursor até que essa outra parte aqui, ó, encoste. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Olha aí. Estava falando a medida interna, com as orelhas, a medida externa, com os bicos, né? A medida com salto e a medida de profundidade. Você encosta aqui e vai com essa haste aqui até encostar no fundo aqui, mede profundidade. Há 4 tipos aí de medida que o paquímetro vai informar para a gente. Como que vai ser a leitura de um paquímetro? Vamos pensar aqui que tem 2 maneiras de você começar a aprender a ler um paquímetro. A primeira delas é ir lá, medir uma distância e determinar qual foi a distância medida. A outra delas é você determinar uma distância, que eu acho que é, inclusive, até mais fácil para você começar a aprender. Então, você determina uma distância e vai lá e coloca no paquímetro, né? Desloca o cursor do seu paquímetro até ele coincidir com essa distância que você está querendo conhecer. Então, eu acho particularmente que essa forma é mais fácil para quem está aprendendo. Conforme você vai fazendo isso, você vai pegando o hábito e depois você, quando for fazer uma medida, você vai rapidamente olhar e saber quanto é que está indicando. Vamos analisar aí, então, começando pela leitura em milímetros, tá? Paquímetro em leitura, sabendo que a gente pode ver em polegadas e em milímetros. Vamos analisar primeiro em milímetros e números inteiros, tudo bem? Então, essa imagem que está aí, ela mostra para você o zero, né? O paquímetro zerado. Repara que este zero aqui da parte móvel está coincidindo com o zero da parte fixa. Isso quer dizer que não tem medida nenhuma a ser feita, o paquímetro está fechadinho. Conforme a gente desloca, então repara como que essa parte aqui de baixo, né, o zero de baixo, andou ligeiramente aqui uma divisão para a direita, né? Repara. Então, como aqui a gente tem 10 milímetros dividido em 10 casas, beleza? Como ele andou uma só, a gente tem aqui a indicação de 1 milímetro. Né? Bem simples. A gente andar mais um pouco, repara que agora o zero ainda não chegou a 1 milímetro, mas, né, tá aí, a gente vai começar a procurar, então, qual que é o outro que está casando com a escala fixa. Tá? Aqui chegou em 1 milímetro. Se a gente andar um pouquinho para trás, ó, desalinhou. E esse desalinhamento aqui eu peço perdão, era para ser 0,7. Tudo bem? Então não chegou nem a 1 milímetro. E aqui, ó, quando você não tem o zero coincidindo com nenhuma
das indicações da escala fixa, você começa a procurar no nônio qual que é a indicação que vai coincidir. Quando encontrou, é o 7. Então, você tem a indicação da escala fixa, que é 0, e a indicação do nônio, que é 0,7. Está aqui o resultado. Vamos olhar agora para essa parte agora com números fracionados. Tá? E com décimos de milímetro. Então, 1/10 seria isso aqui. Se você olhar direitinho aqui, ó, parece até que está zerado, né? Porque 1/10 de milímetro é muito pouca coisa. Mas se você reparar legal, está um pouquinho deslocado para a direita e o ponteiro aqui que está coincidindo, a marcação que está coincidindo, é justamente essa do 1 aqui. Repara que você poderia achar que era essa, né? Isso causa aquele erro de interpretação que eu falei. Então, isso aí é natural. Então, quando você tem paquímetro analógico, pode acontecer esses pequenos desvios de interpretação, mas aqui ele já está indicando, né? Que é 1/10. Se a gente analisar esse, agora aí, ó, 4,8. Por quê? Repara que na escala fixa a gente ainda não chegou no 5, seria aqui, ó, 0, 1 milímetro, 2, 3, 4. Ainda não chegou no 5, né? Tudo bem? Então é 4, alguma coisa. Agora a gente vai procurar qual que é a indicação que está coincidindo. Procurando aí, você encontra o 8. Então, 4 da escala fixa mais 8 do nônio, 4,8 milímetros, ou 4,80 milímetros. Tá? Mais uma aí, ó, para quem ainda não pegou, uma medida até maior, ó, 64,3. O que ele fez? Ele andou com o cursor até o 60, até aqui. Depois ele andou mais um pouquinho, ó, 61, 62, 63, 64. E agora, um pouco antes, depois de 64 e antes de 65, ele vai andar mais um pouquinho aqui até o 3 coincidir. Então, você tem 64,3, ó, coincidindo aí, 64,3 milímetros. Se a gente quisesse analisar isso em centésimos, agora repara que a gente vai analisar agora em mais uma casa decimal aqui. Primeiro a gente viu só em milímetros, depois décimos de milímetros e agora centésimos de milímetros. Repara que isso daqui é o fundo de escala, né? 0,05 aqui é a resolução, fundo de escala, a menor grandeza que esse paquímetro vai te dizer. Então, você vai encontrar medidas de 0,05 milímetros em 0,05 milímetros. Então, elas vão aumentando nesse sentido. Você não vai ter uma grandeza aqui, por exemplo, 5,68, ou é 5,65, ou é 5,7 ou 70. Repara como é que fica aí, ó. Agora, quem que coincide, quando coincide, né? Não mais uma dessas aqui, como era antes, né? O 4, 5, 6, mais um traço, uma indicação aqui. Entre o 6 e o 7, nesse caso, você vai ter, né? Então, está coincidindo aqui. Então, você tem o 5, né? Aqui está escondido, mas estava lá, 65, né? Então, é o 6, mas é um pouquinho mais do que o 6 e um pouquinho menos que o 7. Então, estaria aqui. Quem está coincidindo é esse daqui, entre o 6 e o 7, 65. Vamos ver mais um exemplo aí. 10,85. Como que fica isso? Bom, só um minuto. Bom, 10,85, né? Ele já passou lá do 10, a gente não está vendo aí. Peraí, deixa eu parar. Está aqui, a gente não está vendo. Mas o traço que está coincidindo, ó, é entre o 8
Se tivesse coincidindo no 8, seria 10,8. Se tivesse coincidindo o 9, seria 10,9. Como está coincidindo aqui entre o 8 e o 9, na escala do nônio, a gente tem 10,85. Quem coincide não é mais um traço, nesse caso aqui desse paquímetro, ó, que tem traços grandes para décimos de milímetro e traços pequenos para centésimo de milímetro. Você encontra aí, ó, essa diferença, né? Então, antes o que coincidia era esse ou esse, agora está coincidindo esse. Mais um aí para a gente ver, ó. 34,45. Acho que esse daí mostra bem. 30 milímetros seria aqui, tudo bem? 31, 32, 33, 34. Um pouquinho mais do que 34. Né? Quem? Talvez o 4, talvez o 5, né? Mas mais ainda o 45 aqui, como ele disse. Tá? Estou julgando aqui, pode ter um erro de ângulo aqui, mas estou julgando que está certo. Então, se fosse esse, tivesse um pouquinho para a esquerda, seria 34,4. Tivesse um pouquinho para a direita, 34,5. Como não é nenhum dos dois, é 34,45. Beleza? Quando você vai para o paquímetro, então, agora, vamos olhar a parte de cima, tá? A leitura do paquímetro em polegadas. O paquímetro, esse daí em polegadas, vai ter a divisão. Cada polegada tem uma divisão tem 16 divisões. Né? Então, repara legal. Você tem aqui uma polegada, e aqui, se você contar, você vai ter 16 divisões para cada polegada. A escala é um pouquinho diferente, você tem que esquecer o sistema métrico decimal e pensar no sistema imperial de polegada. Se você andar um tracinho só, repara, foi o que aconteceu, só que agora você não olha mais embaixo. Você vai olhar para o nônio de cima, escala do nônio de cima. Tá? Você andou só um pouquinho, você tem 1/16 de polegada. Repara aí. Estava aqui no zerado, né? Ó, se tivesse, esse aí não está, né? Mas se tivesse aqui, estaria zerado, andou só mais um pouquinho, até coincidir com 1/16. Então tem 1/16 de polegada. Se você andar bastante, ó, um pouco antes de uma polegada, repara que o paquímetro veio agora, andou para a direita, ó, um pouco antes de uma polegada, 15/16. Se você andar mais um pouquinho para cá, você encontra o quê? Você encontra uma polegada. Aí seria 16/16, e você pode simplificar. Então, repara que quando você tiver números ímpares em cima, você não vai simplificar o 16. Então, a relação vai ser essa. Quando você tiver número par, aí você vai poder simplificar, porque 4/16 é um quarto, 8/16 é um meio, então é meia polegada, um quarto de polegada, e por aí vai. Então, repara que está escrito aqui, traços menores representam números ímpares. Tá? Desculpa. Então, traços menores representam números ímpares. 7/16. Ó, traço menor aqui da escala fixa representa número ímpar. Se você tivesse aqui, seria 8/16, 9, 10/16. E assim você vai simplificando, né? Mas quando você está com um tracinho menor, nesse paquímetro aqui, aí ele quer dizer número ímpar. Tudo bem? E repara uma coisa. 7/16, ó, aqui, 7/16, menos do que uma polegada, né? 7/16, quase meia polegada aí, é praticamente 11 milímetros, né? É quase a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, mas dependendo da sua aplicação, se você vai fazer um furo, quer usar uma broca, quer só medir uma distância ali de alguma coisa, você pode considerar que 7/16 é aproximadamente 11 milímetros.
beleza? Quase meia polegada, tá? 3/4 de polegada já seria aqui. Repara que não tem essa indicação de 3/4 de polegada. É porque você está aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 16 avos. Então, 12, 16 avos é o 3/4 de polegada, que eu falei, ó, traço grande, que era traço pequeno, virou traço grande, que era traço pequeno. Cadê? Nesse caso aqui, né? Nesse aqui, traço grande, ó, 3/4, você pode simplificar. E é praticamente a mesma coisa que 19 milímetros, né? Não tem muita diferença, é 3/4, 19 milímetros. Vamos ver mais um exemplo. Agora, andando um pouquinho mais, você tem mais de uma polegada, você tem uma polegada e uma fração. Então, andou mais um pouquinho, uma polegada, passou de uma polegada e um 16 avos. Bem fácil, né? Se andar mais, ó, você encontra 3 polegadas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Um pouco mais do que meia polegada aqui, né? Então, 9, 16. 3 polegadas, 9, 16. Um pouco mais do que 90 milímetros, né? Está mostrando aqui. Tudo bem? Essa é a leitura em polegadas. Vamos voltar para o micrômetro. Então, analisando igual a gente fez para o paquímetro, a gente vai ver o micrômetro, né? O micrômetro tem o fuso roscado, eu falei para vocês, ele fica aqui dentro, né? Dentro desse corpo. Vai deslocar essa haste aqui conforme você gira essa parte aqui de trás. Ele tem o tubo graduado, que é chamado de bainha. Então, essa escala aqui, né, fixa, é chamada de bainha. E essa escala aqui móvel, que vai girar conforme você gira essa peça, vai ser o tambor. A gente vai ver. Aqui o arco com isolante térmico interior. Então, aqui dentro fica o isolante térmico para isolar, né, qualquer dilatação térmica aí da mão, do operador, de alguma coisa que esteja segurando aqui, não transmitir essa temperatura daqui para cá. Olha aí o tambor que eu tinha falado. A catraca de fricção, onde você vai poder girar aqui e mexer essa haste. E a trava, para quando você finalizar aqui a medição, você travar e depois conseguir olhar direitinho aqui. Porque às vezes a peça, o objeto que você está medindo, é difícil, né, de você ir ali e olhar na posição que está. Então você consegue travar, trazer para olhar depois. Você tem aí a face de medição. Essa face pode ser de algumas maneiras, como a gente está vendo. Então, você pode ter essa parte aqui mais abaulada, essa parte reta. Você pode ter agulhas aqui para medir rosca, então você consegue ir lá no interior da rosca. Se fosse assim, ó, que é medir a rosca de um parafuso, a raiz da rosca, você não ia conseguir encontrar, né? Que bate no topo da rosca. Aqui você consegue. Pode medir assim. Então, tem um tipo de abaulamento diferente desse. E a faixa de medição. Acho que o maior que a gente encontra é de 200 milímetros, né? Que vai de 0 a 200 milímetros. Mas isso pode ser menor, como a gente vai ver em alguns exemplos. Isso que pode variar. Essa haste, então, não necessariamente vai ser de 0 a 2.000 milímetros, pode ser bem menos, né? Isso aqui acho que é a maior. Tipo de haste e essa, como é que eu posso dizer? Aqui a ponta, né? A ponteira pode mudar também, você pode ter diferentes pontas dependendo da aplicação. As medidas aí de um micrômetro a gente já falou, mas não custa relembrar, né? Medida externa, tá aqui. Medida interna, do micrômetro interno, e aqui é uma medida interna, a maneira de fazer a medida interna com o micrômetro tradicional aqui. Né? E esse aqui é o micrômetro de profundidade, como é que mede. Então dá para ver aí, direitinho.
Leitura de um micrômetro. Vamos ver como é que fica a leitura de um micrômetro, então. Tá? Conforme você vai girando o micrômetro, ele vai dando voltas, né? E você tem que ver ali na leitura do micrômetro quanto que vale uma volta. Geralmente, uma volta, isso aqui é um padrão, mas você pode ter outros. Você pode ter outras características aqui no micrômetro. Mas se você pegar esse aqui, por exemplo, uma volta está dizendo aqui que vale 50 centésimos, ou, né, 0,5 milímetros. Então, quando ele está zerado, só aparece esse traço aqui do zero. Quando você dá uma volta, aparece um tracinho aqui para cima, indicando que você deu uma volta, ou seja, andou na horizontal, aqui no passo do tubo, do fuso rosqueado, 50 centésimos de milímetro, ou meio milímetro. Se você der duas voltas, olha aí, está aparecendo agora dois risquinhos, né? Um aqui em cima e outro aqui embaixo. Duas voltas quer dizer 1 milímetro, tudo bem? Então, girou duas vezes, dois risquinhos, duas voltas, 1 milímetro. Se fizer 4 voltas, ó, 1, 2, 3, 4 risquinhos, 4 vezes meio milímetro, 2 milímetros. E repara que nos 3 casos, você está andando volta completa, né? Por isso que o zero está sempre coincidindo aqui com o zero da escala fixa, o meio aqui da escala fixa. Né? Mas se a volta não for completa, a gente vai ter que adicionar a leitura aqui do tambor. Então vamos ver. A gente olhasse aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. 10 voltas. 10 vezes meio milímetro dá 5 milímetros. E ele mesmo já indica aqui, né? Quando chega aqui, depois de 10, ele mesmo já te dá aqui os 5 milímetros. Beleza? 5 milímetros. Agora você precisa indicar, somar aqui a indicação do tambor, porque não está coincidindo o zero do tambor com o zero aqui da escala. O tambor está te dizendo, ó, 10 décimos de milímetro. Né? O tambor vai estar sempre numa escala abaixo da escala fixa. Então, está aqui 10 décimos de milímetro, ou 0,1 milímetro, 5,1 milímetros. Né? Está indicado. Vamos olhar esse outro. Esse daqui está indicando o quê? Está indicando 5 milímetros e quase 55, né? Mais um pouquinho aqui ele daria mais uma volta, lembrando que mais uma volta seria 55 milímetros. Cada risquinho desse aqui é 0,5. Né? Então, ou de 55, 5, desculpa, 5,5 milímetros. Né? Cada risquinho desse aqui é meio milímetro. Então seria 5,5. Mas está um pouquinho antes. No caso aí, ó, quem está mostrando para a gente, a indicação do tambor é 40. Então você tem mais 0,40 milímetros aí. Por isso que não é 5,5, é 5,4 ou 5,40. Mais uma, para que agora você já pode contar, poderia contar aqui quantos traços deu, mas ele já te indica aqui, ó, 10 milímetros. E não chegou a mais uma volta, né? Então não chegou a 10,5, no caso. Então a gente tem que olhar aí quem é que está coincidindo, seria esse cara aqui, né? Quase o 30, vamos interpretar aqui que o 30 está certinho aqui. Então seria 10, indicação da escala fixa, mais 0,30 do tambor, totalizando aí 10,30. Beleza?
Vamos prestar atenção aqui em mais um caso, que é o seguinte: a partir desse momento, a gente passa para um grau um pouquinho mais avançado da leitura. Se a gente quisesse marcar, ou por acaso fizesse a leitura de uma peça que tem 10, presta atenção nessa medida aqui, 10,8 milímetros, 10,80, né? O seu tambor, ele não tem o 8. Você pode girar ele à vontade aqui, que ele não vai te dar essa medida de 80, porque ele só vai de 0 a 0,5 milímetros. Então, você não vai encontrar o 8. No entanto, você tem que ter uma maneira de representar o 10,80, 10,8. Como que seria isso? Repara, você andou até aqui 10 milímetros e mais uma volta 10,5, né? Não confundir com 15, então 10,5. E agora, quando você fosse completar mais uma volta para chegar em 11 milímetros, um pouco antes disso, na segunda, né, no segundo giro aqui do tambor, o primeiro você vai 50, agora aqui mais 30 milímetros, 30, 0,3, 30 décimos de milímetro, né? 0,3 aqui, você consegue chegar no 10,8. Então, isso daí é um pouquinho mais complicado, mas não é nenhuma dificuldade, não. Vamos ver mais um, para vocês entenderem. 13,66, né? Então, seria aqui 10, 12, 13, né? Então, desculpa, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5 aqui, né? E agora, ó, 13,5, né? Tá aqui, mais 16, que é o que está indicando na escala do tambor. Então, 15 e 16. E aqui você obtém a soma, né? Aí fica fácil. 13,66. Repara que 66 também não é, né? Não vai aparecer o 66 aqui. Mas isso daí você encontra com o 50, né? 0,50 mais 0,16 aqui. Mais uma aí, ó. 19,75, ó. Maior do que 19,5 não vai aparecer aqui. Então a gente tem que somar. Seria aí, ó. Antes do 20, seria 19, 19,5, o 20 apareceria, está querendo aparecer aqui, né? Mas apareceria aqui. Então é 19,5 mais 0,25. Tudo bem? Então, no 19,75. Então, toma cuidado, que às vezes você acha que aqui tem. Ah, não chegou no 20. Então, 19,25. Não é, né? Tem que tomar cuidado aqui, porque quando passa daqui, dá 2 voltas para chegar no inteiro. Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Exemplos tirados desse site aqui, desse professor, onde ele montou esse método aqui, que eu acho que fica bem fácil de você começar a exercitar. Vamos pegar, por exemplo, aqui para a gente começar, um paquímetro com a medida em milímetro, com a escala em milímetros, né? Escala aqui de baixo em milímetros. E a gente vai começar a interpretar. Ele marca aqui qualquer indicação que está coincidindo, para evitar qualquer tipo de interpretação. Então, aqui todo mundo, na hora de fazer exercício, deveria indicar mesmo valor. Vamos ver. Ele faz o seguinte, ele chama de escala principal, a escala fixa, e ele mede primeiro a escala principal, depois na escala do nono, e depois ele soma, né? Ainda bota aqui a interpretação para a gente ver o que aconteceu. Então, vamos começar a ver aí. Primeira observação que ele faz é na escala principal. Só tomar cuidado que a escala principal, nesse caso dele aqui,
não está em milímetros, tá? Diferente do nome. Está em centímetros. Então, a gente vai buscar isso aí. Primeira coisa é ver onde é que o zero da minha escala, no paquímetro, está coincidindo com o zero, com a escala fixa. Então, passei um pouco do 2, passei do 2,1. Então, eu tenho aí 2 mais 1, né? 2 centímetros mais 1 milímetro. Daria 20 milímetros mais 1 milímetro aqui. É o que está aqui, ó, na escala principal. 2 vezes 10 mais 1 vezes 1 milímetro, né? Que seria os 20 milímetros. E aqui mais 1, dando 21. Agora ele vê qual que é o traço que coincide. Está aqui, ó, não é nem o 4, não é nem o 5. É o 45, né? Então, 0,45, 4 vezes 0,1 e 1 vezes 0,005 milímetros. Seria até aqui o 4 e aqui mais o 0,05. Então, o total, você vai somar, bem simples, né? 21 mais 0,45 dá 21,45. E se alguém não entendeu, ele ainda dá explicação aí, ó. Você pode ler depois e analisar. Vamos ver aqui mais um, esse outro caso. Aqui é 4, porque ele vai, ó, do 4 até 1, 2, 3, 4. E agora, ó, como coincide, não é o 4, não é o 5, é esse aqui do meio, ele soma mais 1, 128 avos. Então tá certinho. 4 16 avos. E depois ele vai multiplicar aqui para encontrar na fração de 128. E depois ele soma. Então, quando ele soma, 4, 32, 128 avos. Né? Quando ele vira aqui, ele soma e encontra aí essa leitura. Então tá certo. Tá? Mais um exemplo, tá? Então, se a gente fosse olhar aqui, seria 2 polegadas mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como está coincidindo exatamente o zero, você não precisa somar nada do nome. Então, por isso que aqui é 0 sobre 128. Então, aqui você indica logo 2 polegadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 16 avos vira 3 oitavos. Essa é a indicação. 2 polegadas e 3 oitavos. Mais um exemplo aí, agora voltando para milímetro. Se a gente fosse olhar, seria aqui 11 centímetros, que dá 110 milímetros. Está aqui. Mais 2, então, 110, 111, 112, né? Seria aqui, mas é mais um pouquinho do que 112. Ó. Então, você tem que somar aqui, quem está coincidindo é esse, então você tem que somar mais 0,05. Então, 112 mais 0,05 dá 12,05. Se a gente fosse fazer isso, a mesma coisa agora para, como é que eu posso dizer? Para micrômetro, vamos tentar analisar aqui. É sempre importante, quando você vai ver o micrômetro, você olhar o arco dele. Né? O arco dele está aqui, ó, quanto que ele vai medir. Então, ele só consegue medir de 250 a 275 milímetros. Você vê que o curso dele é pequeno, né? Não é para medir grandes coisas. É para medir coisas pequenas mesmo. Tá? Então, a gente vai medir aqui e vai começar a comparar. Vamos ver o que ele está dando. Aqui ele já deu 5 para a gente. E aqui seria o 10, né? Então, quantas voltas ele deu? Ele deu quase, chegou aqui quase no 10, seria quase 10 milímetros, né? 19 voltas. Então, como cada volta vale 0,5 milímetros, que daqui até o 5 tem 10. Então, até o 10 teria 20. Mas como ainda não chegou no 10, tem 19. Então, 19 vezes 0,5 você encontra 9,5 milímetros.
E como não é o zero que está aqui, a gente tem que ver qual que é, tem que adicionar aqui o nônio, né? O tambor, a escala de tambor, quer dizer. Então, aqui, ó, um pouco antes do 25, assim dá para ver melhor, é o 24. 24 vezes 0,1, cada incremento aqui é 0,01, quer dizer, desculpa, você encontra aí 0,24 milímetros. Tá? E aí você tem que somar isso com a medida base, porque o seu micrômetro ele já sai de 250. Então, na hora de somar, você tem que somar esses 250, mais os 9,5 que você achou daqui, mais os 0,24 que você achou da escala do tambor. E isso vai te dar esse valor aqui de 259,74 milímetros. Vamos fazer novamente para esse caso. De novo, para terminar, então. Passou aqui do 5, tá? Quase não sei, mas passou do 5. E a gente sabe que do 0 até o 5 tem 10 voltas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. 10 voltas vezes meio milímetro vai te dar 5 milímetros. Tá? Só que não é o zero aqui que está coincidindo com a escala fixa. Né? É o zero. Então, a gente tem que procurar aqui quem que está coincidindo. Quando a gente vai olhar, é o 45, 46. 46 que está aqui. Então, você tem que adicionar essa parte, que é justamente isso aqui, ó, 46 vezes 0,01 milímetros. Você vai somar o 45 com 0,46. E acabou? Não, né? A gente viu que tem que somar também com a menor medida do arco, porque o micrômetro ele já sai desse tamanho. Então, você soma 175 mais 5 mais 0,46, chegando aí a 180,46 milímetros. Beleza? E com isso a gente encerra, fica por aqui. Eu passo a palavra a vocês, se alguém quiser perguntar, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Professor, Pode perguntar. é possível deixar esse slide à disposição, não, né? Possível sim. Posso colocar lá. Tá ok, então. Agradeço. As aulas ficam gravadas também, né? Então você pode até reassistir, só clicar no link. Toda semana eu coloco lá a aula. Então você clica lá no link e reassiste. Mas eu coloco lá também o slide, não tem problema não. Tá ok, então. Obrigado. Beleza? Beleza. Show. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade aí. Não, também tá tranquilo. Bom. Beleza, pessoal. Por isso a gente encerra por aqui, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, então. Um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Valeu, tchau. professor. Tchau, valeu.